E vamos falar sobre Ângelo, que pode sim jogar no Flamengo. E muitas coisas mudaram. Lembra aquele vídeo que eu postei aqui no canal, não faz nem tanto tempo assim, falando que a ideia do Santos era que o Ângelo só saísse se fosse para algum clube da Europa? Pois é, as coisas mudaram, vamos atualizar os números que inclusive o Flamengo deve apresentar em uma nova proposta nesta semana. Então te convido para você ficar comigo até o final do vídeo, deixa também a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você está pensando sobre vender o Ângelo para o Flamengo, os valores que nós vamos citar aqui, tá certo? Mas antes disso, quero falar da OneFootball, principalmente uma dica para você que gosta de acompanhar futebol, né? O Santos, como vocês infelizmente sabem, não foi para o mata-mata do Campeonato Paulista, mas lá na OneFootball você consegue acompanhar futebol ao vivo da Bundesliga. Então gosta da Bundesliga? Quer acompanhar o futebol alemão? Link na descrição para você conferir, e lá também na OneFootball, né, você sempre recebe as notícias sobre o Santos, principalmente agora sobre especulações, quem pode sair, como o próprio Ângelo, quem pode chegar, enfim, vamos falar sobre isso, inclusive com uma notícia lá da OneFootball que fala o que o Santos já está pensando em se reforçar para o Campeonato Brasileiro, e a gente pode fazer um certo link com, quem sabe, uma venda do Ângelo ao Flamengo. E por que estou falando sobre isso? Vocês vão entender. Deixa eu ler aqui a matéria da OneFootball que fala o seguinte: Santos faz nova investida por Faravelli, mas Del Valle recusa. E olha o que o texto fala. Enquanto negocia com o Flamengo a venda do atacante Ângelo, o Santos busca alternativas no mercado para fortalecer o seu elenco. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o clube paulista acenou ao Independiente Del Valle com uma proposta de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais por Faravelli. O meia é um dos destaques do clube equatoriano nos últimos anos. O pagamento do peixe seria feito de forma parcelada, mas o Del Valle prontamente recusou a investida do Santos e disse que não pretende negociar o jogador argentino com nenhuma equipe. E por que eu quero já trazer logo de cara essa notícia do Faravelli, essa nova tentativa do Santos? Porque com certeza, caso o Ângelo seja vendido para o Flamengo, um dos argumentos será esse: precisamos fortalecer o elenco. Uma outra questão também que pessoas ali, né, dos bastidores do Santos me falaram é sobre a ideia do presidente Andrés Rueda pagar o Founding, que é aquele grupo de torcedores, né, que emprestaram dinheiro para o Santos a juros baixos. Então o Santos, o presidente Andrés Rueda, gostaria de pagar o Founding para não ficar devendo, né, essa dívida que recentemente, né, foi divulgado mais de 40 milhões que foram emprestados ao Santos. Então, com certeza, se o Ângelo for vendido para o Flamengo, vão usar esses dois argumentos. Precisamos fortalecer o elenco, que de fato precisa, e também pagar o Founding de torcedores. Mas vamos aqui aos detalhes dessa nova proposta do Flamengo que deve ser feita nos próximos dias. Informação do Globoesporte.com que fala o seguinte: o Santos está se preparando para, nesta semana, receber uma proposta oficial do Flamengo pelo atacante Ângelo. Internamente, o clube discute entre os membros do comitê de gestão a possibilidade de vender o jogador de 18 anos. O Santos espera que o Flamengo ofereça cerca de 14 milhões de euros, o que dá 77 milhões de reais, para contratar Ângelo. O Peixe quer ficar com pelo menos 20% dos direitos econômicos do jogador para negociá-lo, já que assim poderia lucrar ainda mais em uma venda futura. Para que o negócio avance, porém, é preciso também que o aval de Ângelo. Por enquanto, a conversa tem sido realizada nos últimos dias entre os dois clubes. Por isso, o Santos acredita que o Flamengo enviará a proposta oficial no início desta semana. Se o Peixe aceitar a possível oferta do Flamengo, quem cuida da carreira de Ângelo precisará, para que a transação avance, concordar com os termos da negociação e depois discutir pontos com o rubro-negro. O negócio não é simples, por envolver uma das joias das categorias de base do Santos, mas nos bastidores o clube já passa a considerar a negociação nos valores conversados nos últimos dias com o Flamengo, que seria basicamente esses 14 milhões de euros, né, 77 milhões de reais,
reais pelo Ângelo, além de 20% em uma venda futura. Em crise financeira, o Santos também entende que precisa de uma venda com valores elevados para terminar a atual temporada com os cofres aliviados. Tudo isso será levado em consideração se a proposta do Flamengo de fato chegar à Vila Belmiro. Porque, obviamente, uma coisa é Santos e Flamengo conversando verbalmente e outra coisa é colocar ali no papel essa proposta de 14 milhões de euros. Eu acredito, pelo tom do que está sendo dito nos bastidores, é que caso chegue nesse valor de 14 milhões de euros, o Ângelo deve deixar o Santos, obviamente, se ele também concordar com isso. Mas sendo bem honesta com vocês, qual que é a chance do Ângelo não aceitar? Está sendo bastante cobrado pela torcida, provavelmente vai receber um salário bem maior no Flamengo do que no Santos. A situação dos dois clubes atualmente é completamente oposta. O Flamengo está disputando títulos, o Santos está disputando para ir para o mata-mata de Campeonato Paulista. E nem isso o Santos consegue, né? A perspectiva do Santos no Campeonato Brasileiro é muito baixa. Então será que o Ângelo não vai querer ir para o Flamengo? Né? Então fica aí esta pergunta. Agora um outro ponto que eu queria discutir com vocês. Tá? E aí, eu não quero entrar no mérito se é o Ângelo, se é o Lucas Braga, se é o Zanocelo, se é o Marcos Leonardo, se é o Angulo, não quero. Quero entrar na questão de planejamento esportivo. E por que eu tô falando isso? Porque o Santos recentemente recusou propostas do Newcastle, 20 milhões de euros pelo Ângelo. O Santos recusou proposta do Nottingham Forest, que pagaria 5 milhões e meio pelo empréstimo do Ângelo e 18 milhões de euros caso eles permanecessem na primeira divisão. O Santos não quis. O Milan não fez proposta oficial, mas o Milan acenou que se gostaria de começar a conversar por 15 milhões de euros e o Santos falou que não, 15 milhões era um valor muito abaixo. E aí, em menos de um mês, tudo muda. O Santos aceita conversar com o Flamengo e pelo que a gente tem de informação, até mesmo, quem sabe, aceitar esse valor de 14 milhões de euros. Então, qual que é o planejamento do Santos? Não tem convicção nas coisas? E repito, esqueça se é o Ângelo, não pense qual o jogador que eu estou falando. Pense na questão de proposta, de planejamento esportivo. Não faz o menor sentido, em menos de um mês, você receber propostas maiores, recusar e vender na sequência para um valor menor. Sabe o que isso chama? Falta de planejamento e desespero. Desespero porque precisa dar uma resposta para a torcida de contratar jogador, porque o elenco do Santos é péssimo. O elenco do Santos é péssimo. É um time que não tem banco de reservas a nível de Série A. Não tem. Não tem as 11 posições preenchidas, os 11 jogadores titulares absolutos, não tem. Muitos jogadores ali não seriam titulares no Santos, se fosse um time com jogadores competitivos. Então precisa desse recurso de vamos vender o Ângelo para fortalecer o elenco. Mas se vender o Ângelo, vai fortalecer de fato o elenco? Ou, de novo, vai pegar o dinheiro para pagar dívida? E não estou falando que é errado pagar dívida. É importante pagar dívida, tem que pagar dívida. Só que o Santos, que era um time que tinha fama de má pagador, agora é um time que tem fama de mau futebol. É um time que tem um futebol horroroso. Você assiste o Santos em campo contra o Ituano, que é completamente omisso contra o Ituano. Qual perspectiva que você tem para o Campeonato Brasileiro? Só vender o Ângelo vai resolver todos os problemas? O Flamengo, por exemplo, vai pagar esse valor à vista? Porque tem muitos clubes também que quando o Santos fala em parcelar o jogador, o clube não aceita. O cara quer à vista. O Santos também vai dar esse boi pro Flamengo? Vai parcelar o Ângelo? Vai aceitar algum jogador que está encostado no Flamengo? Que também não mudaria o patamar do time do Santos? Então, algumas perguntas que, sinceramente, eu gostaria de ter a resposta, mas a gente sabe que não teremos essa resposta. E outra coisa, pra gente pensar. Lucas Braga, ele mesmo, o próprio Lucas Braga, já falou em entrevista que ele recebeu uma proposta, duas propostas, aliás, uma do Japão e uma do Egito, cerca de 20 milhões de reais, e o Santos recusou. Lucas Braga,
que hoje é a terceira opção de ataque. O primeiro é o Ângelo, depois o Lucas Barbosa e depois o Lucas Braga. O Santos recusou essa proposta. Zanocelo, uma proposta de mais de 30 milhões à vista que o Vasco pagaria, o Santos recusou. O Zanocelo sumiu, sequer é aproveitado pelo Odair Helma. Felipe Jonathan, que sempre é sondado, sempre recebe proposta para deixar o Santos, não é vendido. E aí vem o rival, o Flamengo, e o Santos facilita a saída do Ângelo. Não dá para esperar algum clube da Europa no meio do ano? Não dá para esperar? Enfim, gostaria das respostas de vocês aqui, tá? Se também discordar de mim, não tem problema, como eu sempre falo, não sou a dona da razão, estou apenas deixando aqui o meu ponto de vista e jogando algumas questões no ar, até mesmo para a gente pensar a respeito. Repito, é falta de planejamento esportivo isso. Você recusar propostas recentes, não é? Ah, faz 2 anos que o Santos recebeu proposta e agora diminuiu. Não, coisa de 1 mês atrás, nem 1 mês atrás. Complicado, meus amigos, complicado. Vamos continuar aqui observando o que vai acontecer sobre essa novela Ângelo e Flamengo. Qualquer coisa, a gente volta aqui no canal com mais novidades. E não esquece também de baixar o aplicativo da OneFootball, que lá você recebe em primeira mão tudo que está acontecendo com o Peixe, tá certo? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.